Nós vamos encerrar essa noite em nome de Jesus, essa série sobre a mente. É um estudo. O maior objetivo desse estudo não é a gente ver o vizinho, é a gente se ver nesse estudo. Eu costumo dizer que a grande transformação que a nossa casa precisa tem que começar. A grande transformação que a minha casa precisa tem que começar em mim. É importante a gente ter isso forte no nosso coração, porque a gente sempre quer, a gente tem sempre a expectativa que o outro mude, né? Que o marido seja melhor, que a esposa seja melhor, que o patrão seja melhor, né? Eu lembro que uma irmã, uma vez, ela estava com um problema lá no Japão, com as Filipinas. As Filipinas, elas vão para o Japão, a grande maioria delas vai para se prostituir, vai para trabalhar em casa de prostituição. Elas são compradas, roubadas, eu não sei como que funciona direito aquilo, mas elas acabam às vezes casando com um japonês e ficam por lá. Acontece muito isso com elas, e elas dão muito trabalho nas fábricas mesmo, sabe? São muito difíceis de lidar. E uma irmã lá reclamando, olha, chorando e tal. Aí um dia eu conversei com ela e falei, olha, eu ensinei para ela uma simpatia. Falei para ela, toda vez que elas começarem a falar na sua orelha, você pega a sua garrafinha de água e enche a boca d'água. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Eu ensinei isso para ela, falei, você vai ficar com a boca cheia d'água, você vai ficar brava, você vai ficar passada, você vai querer matar elas e a água vai esquentar na sua boca. Falei, não cuspa na cara delas a água. Você engole a água, né? Tudo aquilo que você ia soltar nelas, você vai se conter. Na outra semana, ela falou para mim, pastor, você não imagina como as meninas lá melhoraram. As Filipinas são outras pessoas. Eu falei, elas se converteram? Não. Mas nosso ambiente é outro. Eu falei, sabe por quê? Porque você se converteu. Você mudou. Quando a gente muda, o ambiente que a gente tiver melhora. Entendeu? Então a gente quer muita mudança nos outros sem a gente passar por ela. E esse estudo da mente ele trata muito disso, da gente ver os nossos limites. Eu preciso reconhecer os limites que há em mim. Eu vou trabalhar neles para que esse meu horizonte, essa minha fronteira, esse meu limite seja ampliado, de paciência, de amor, de misericórdia, entendeu? Então nós vimos todas as mentes. Eu quero começar esse estudo falando uma frase do Leonard Ravenhill, que eu terminei semana passada com ela. Eu quero abrir esse estudo começando com essa frase. Ele diz que em cada um de nós existem 3 pessoas: a que nós sabemos que somos, a que as pessoas pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Gente, essa frase dele é muito profunda, porque às vezes a gente pensa mais do que somos, né? Você está entendendo isso? Às vezes as pessoas pensam que a gente é mais do que até o que nós pensamos. Tem pessoas que eu converso e eu vejo um baita de um potencial na pessoa e aquilo está adormecido. E você conversa com a pessoa e a pessoa não acredita que ela pode ser mais do que só aquilo que ela é. Mas no meio de tudo isso existe o que Deus pensa, o que Ele sabe que eu sou. Então no meio de tudo isso, de quem eu penso que eu sou, do que as pessoas pensam, eu tenho que descobrir o que Deus pensa de mim. Amém? Porque quando eu tenho isso claro dentro de mim, para mim não importa se o Lucas canta melhor, se ele toca melhor, se o Diego prega melhor, não importa, porque o que Deus pensa de mim já resolve o meu ser. Então qualquer crítica, qualquer ofensa não vai mais tirar eu do prumo. Amém? Porque enquanto a gente está preocupado com o que os outros pensam, ou com o que eu penso, porque quando eu quero ser reconhecido, a preocupação é com o que eu penso de mim.
Se alguém é promovido no meu lugar, pronto, acabou, porque eu pensava que eu tinha mais condições do que a pessoa. Tudo isso precisa ser subjugado pelo Evangelho, precisa ser abatido pelo poder do Evangelho. Amém? Então nós precisamos ter a clareza do que Deus sabe que somos, e Deus nos vê como filhos. Amém? Irmãos, o corpo de Cristo não tem concorrência. Você não concorre com ninguém dentro de uma igreja. Não é quem toca melhor, quem canta melhor, quem fala. Não existe concorrência no corpo de Cristo. Existem filhos prontos para servir. Amém? É simples assim. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 2, 15 e 16. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 2. Versículo 15 e 16, amém? Quero que você leia, nós vamos ler alguns versículos, alguns capítulos, alguns textos aqui nessa noite. Lógico, a gente está gravando, você vai ter esse estudo online enquanto Jesus não voltar, porque daí todo o sistema vai entrar em colapso, né? Não vai existir mais o sistema, né? Eu creio nisso. Mas até lá você pode rever esse estudo quantas vezes você precisar. Amém? Diz assim o versículo 15, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é para levar o Juliano a ter um QI maior do que as outras pessoas. Não é para eu ir fazer um teste de QI, para eu ter convicção que eu vou fazer uma prova para algum concurso público, para entrar numa faculdade, enfim. A mente de Cristo, ela vem através do Espírito Santo sobre nós. Nós devemos ter a mente de Cristo. E ela vem porque a mente de Cristo, ela trabalha pelo reino de Deus. Ela não tem um reino próprio. Sabe a pessoa que trabalha pelo reino dela? São as coisas dela. Isso não é a mente de Cristo. É a minha família. Irmãos, imagine só. Isso seria a repetição total do ser humano agir como Cristo. Sim. Essa seria a mente de Cristo. Essa é a mente de Cristo. Por exemplo, você realmente levar um tapa na cara e oferecer a outra face. Parte disso. Mas o grande princípio de ter a mente de Cristo é o nível de obediência. Esse é o ponto. Obediência a quem? A palavra de Deus. Por exemplo, imagine só, numa casa que só o marido trabalha. Tem uma renda boa, uma condição financeira boa, compra uma televisão. Ele chega em casa, a TV é dele, porque foi ele que comprou. Aí o som é dele, porque foi ele que comprou. Ou seja, é um reino do indivíduo. Imagine, Jesus era Deus encarnado. Amém? Você crê nisso? Mas é importante também a gente entender, muito provável que eu fale um pouco sobre isso no domingo. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Você entende isso? Você acredita nisso? Jesus Cristo é homem. Provou que o homem é capaz de fazer coisas extraordinárias. Mas ele era Deus, né? Então, mas tem esse Deus no corpo de um homem, né? Deus no corpo de um homem. Conseguiram matar ele na base da chicotada, entendeu? Precisava morrer, né? Senão você não estava aqui hoje. Então, ele morreu para a gente não morrer. Ele deixou, eu acho assim, a mensagem principal de Jesus que ele deixou é que é possível. Sim. Você repetir os seus atos, você ser como ele,
Podem ver, mas esse é o objetivo, né? Todo mundo passar pela cruz um pouquinho, né? Esse é o objetivo. Agora, Jesus como homem, a Bíblia fala que ele aprendeu todas as coisas pelo meio do que sofreu. Então Jesus teve que aprender, sim ou não? Eu falei o texto antes, não dá para falar que não, né? Porque você entende, irmãos, eu não vou falar isso no dia domingo, mas você entende que Jesus não entrou na terra adulto, né? Todo mundo entende isso? Né? Um bebê de 30 anos de idade, né? Não teria cabimento, né? Ele ser amamentado pela irmã Maria como adulto. Você entende isso, irmão? Então ele precisa. E olha, imagine a estrutura do irmão José e da irmã Maria, porque eles colocaram o filho deles dentro de um propósito. Você entende isso, irmão? E assim, Deus Todo-Poderoso, vamos dizer, não deu o conhecimento para o filho dele, sim deu obstáculos para que ele galgasse o conhecimento. Seria isso? Sim. Em lugar de ele entregar a ele todo o conhecimento, porque o que Jesus, como homem, ele teve que se sujeitar a receber o Espírito de Deus que traz a revelação. Porque tem muito pouco de quando Jesus era criança e até certa idade, né? Informação de sua vida, de sua criação. Por que tem pouco? Porque ele ainda não estava ativo no ministério. Não era registrado nada. Não é que não era registrado, é que assim, o start ministerial foi quando ele foi batizado e Deus falou assim: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. O que aconteceu? Deus declarou ele para o mundo. Até então nem o inferno não sabia que Jesus era Jesus. O diabo estava matando todas as crianças porque não sabia quem era Jesus. Se ele soubesse quem era, ele matava só um. Ele não incitou Herodes para matar todas as crianças, né? Então Deus guardou ele nesse período, porque senão o diabo podia matá-lo. E não era a hora ainda. Mas quando Deus revelou, aí ele se manifestou como Deus. Entendeu? Ele foi como uma semente que chegou e amadureceu aos 33. Aos 30, né? Aos 30, né? Aos 33 ele estava completo no ministério. Então qual que é o processo nosso? É um processo de aprendizado. A mente de Cristo entre nós, qual é o maior objetivo que eu tenho que ter? Para eu ter uma mentalidade nova, as coisas da palavra de Deus dentro de mim, tudo que é velho tem que sair. Tudo que não concordar com a Bíblia, eu tenho que estar disposto a tirar da minha vida. Não é apenas falar do Evangelho, mas é viver o Evangelho. A mente de Cristo vive o Evangelho, vive o reino de Deus. E o reino de Deus não é individual. O reino de Deus é coletivo. Perguntaram para Jesus: nos ensina a orar. Qual a oração que Jesus ensinou? Ele não falou meu Pai. A mente de Cristo é uma mente coletiva. Você entende? Eu estou em casa, eu penso na minha família. A TV não é minha, a TV é nossa. Vocês estão entendendo, gente? Não é o meu carro, é o nosso carro. Não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Esse espaço é o nosso espaço. Exatamente. Uma pessoa que vem para o segundo, terceiro casamento, qual que é o grande sufoco dela? Casar as finanças com a outra pessoa. Eu cansei de lidar com gente assim. Não é, eu pago parte, você paga parte. Casou alguma coisa só com a pessoa, não casou tudo. Não tem a mente de Cristo, porque a mente de Cristo não tem o que é meu. Não é o meu microfone, não é o meu iPad, não é a minha Bíblia. Não tem mais nada meu. A gente tem que ter essa clareza, porque a mente de Cristo vem para isso, para fazer com que eu entenda que não sou eu, somos nós. Eu preguei uma mensagem sobre isso no hebraico. A conjugação verbal começa em nós. O nosso começa no eu, né? A conjugação verbal no hebraico começa no nós, porque a mente judaica, inclusive, apesar do que eu falei da religiosidade, mas eles ensinam, você tem que pensar no coletivo. Por exemplo, existe um projeto dentro de Israel muito antigo chamado kibbutz. O kibbutz são projetos de
pessoas bem-sucedidas financeiramente, eles investem naquele lugar para quem está quebrado. Quando a gente for para Israel, a gente vai observar que não há mendigo na rua, não há morador de rua em Israel. Então esse kibbutz, uma pessoa vai lá trabalhar, e se ela tem uma ideia, alguém vai financiar aquela ideia pode virar um projeto que vai abençoar muitas vidas. Por exemplo, dentro de um kibbutz nasceu a marca Levi's. Dentro de um kibbutz nasceu a Intel. Seria as startups. A startup nasceu influenciada pelos kibbutzes israelenses. Irmãos, tudo que tem de bom no mundo nasceu em Israel. Tudo. A área médica, robótica, não é japonesa, não se engane. Irmãos, em torno de 450 mísseis são lançados contra Israel diariamente. Eles têm um sistema de defesa que abate esses mísseis no ar antes que eles derrubem aviões lá. Mesmo assim está progredindo. Não, a tecnologia deles é absurda. Deus deu a mente científica para eles que não deu para nenhuma nação. Os Estados Unidos compram por ano 300 bilhões de dólares de tecnologia de Israel. É o maior produtor de fruta do mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? E o princípio deles é o nós. Sabe, quando a gente... é interessante. Eles enfrentam as adversidades juntos. Igualzinho a gente. Não é problema seu, é problema nosso. Problema nosso. O brasileiro, eu acho interessante porque o povo brasileiro ele tem um coração solícito, um coração disposto a ajudar. No Japão, as pessoas, os velhos, eles morrem de fome dentro de casa, porque a aposentadoria lá é muito baixa e eles são tão orgulhosos que eles não pedem ajuda. Então eles vão morrer de fome e não vão pedir ajuda. O brasileiro não. O brasileiro não tem problema de pedir ajuda. E o brasileiro também não tem problema de ajudar. E eu creio que isso é herança do judaísmo dentro de nós, não de uma mente judaica, do judaísmo. Porque muitos de nós somos descendentes de judeus. Oliveira, Santos, Rocha, tem um monte de sobrenome aí que são sobrenomes judeus. Ou judeu que veio da Espanha ou que veio de Portugal, deve ser português. Então é importante a gente entender que quando eu penso menos em mim, mais em nós, irmãos, Deus vai liberar mais sobre mim. Deu para entender? Essa é a mente de Cristo. Quanto que Cristo deu pelos homens? Tudo. Teve reservas em Cristo? Até a última gota. Ele deu 100%. Então é uma mente que se entrega, não é uma mente que retém. Eu acho impressionante isso. Você estuda os passos de Jesus, como ele caminhava com a equipe que ele estava formando. Irmãos, imagine, Jesus pegou 12 daquele jeito, não? Incrédulo, difícil de lidar. Mas a história que ele deixa, eu acredito que é tipo... precisar de mais água. Não é fácil. Não é para qualquer um. São meus filhos. São meus filhos farão. Esse é o ponto do... É mais fácil, é difícil. Esse é o ponto, porque só suporta o filho. Só o filho que suporta. Exatamente. E assim, sendo crente ou não, a vida é difícil para todo mundo. Cara, não é para mexer para mim. Aconteceu um negócio comigo agora. Eu, sinceramente, eu vi a morte na minha frente. Uma rampa enorme na casa do meu pai, eu saí do carro e fui descer. Eu tomei um escorregão, minhas pernas subiram na cidade. Eu estava plana, sabe? Mas isso aí parece que durou minutos. E na primeira coisa que veio na minha cabeça é: que jeito idiota de morrer. Juro por Deus do céu, que
jeito idiota de morrer. Então o que isso fez eu pensar depois que eu entrei, tomei um banho, relaxei, que meu coração parou de bater tão forte? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Te amo, pai, te amo, mãe. Vem cá, meu amigo, eu gosto de você. Dá uma ligação para o cara que você está precisando de conversa. Como você está? Está precisando de ajuda? Quer alguma coisa? Você sabe que o maior medidor da fé é a morte. E a gente, às vezes a gente tem que passar por uma situação de morte para valorizar mais a vida. Meu coração para de bater depois que eu tomei banho. Eu tomei um banho e relaxei. Porque eu, sinceramente, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que gente idiota do mundo. Depois de tudo isso. Na rampa do Planalto. Um tombo. E mata, né? Mata. A gente caminhando com a mentalidade de Cristo, a gente valoriza mais a vida. Esse é o objetivo. Mas não só a nossa, a dos outros, a do próximo. Irmãos, o grande trabalho nosso, sabendo que tem uma mente bárbara que trata as pessoas de forma indiferente. Eu usando o exemplo da mente bárbara aquele dia, eu falei mais do homem com a mulher, porque o homem tende a ser mais grosso que a mulher. Casa e tudo parece que o cara troca de ferradura, né? Normalmente, tem exceções. Geralmente o cara que teve uma criação meio problemática no cara. Não, sem dúvida, né? É uma história, né? É uma história. Todo mundo tem uma história. Todo mundo é construído, né? Por exemplo. Sim, sem dúvida. Por exemplo, não é porque eu falava muito isso para minha esposa. Não é o que você fala, é o que você faz. Jesus ensinava pelo exemplo, né? Jesus também ensinava pelo exemplo. E quando eu identifico esses pontos dentro de mim, a gente está chegando no final do estudo, entendendo que o que tem que crescer, que tem que prevalecer em mim é a mente de Cristo. É uma mente que, irmãos, a pior coisa que tem quando a gente vai atender casais, é quando eles falam assim: sempre sou eu que tenho que ceder, é sempre eu que tenho que abrir mão, é sempre eu que faço a sua parte. Não é abrir mão, é um acordo. Assim, a vida cristã é uma vida de renúncia. Ah, Juliano, mas ela vai montar em mim, ele vai montar em mim. Por isso que nós estamos juntos nesse estudo aqui. Porque a partir de hoje nós vamos agir diferente. Eu não vou esperar que o outro faça, eu vou fazer. Porque se o outro não fizer também, não vai pagar com você, né? Não, assim, na verdade, não, a questão não é essa. Porque se eu fazia assim, ferro e fogo, eu não fico com ninguém. Eu sempre vou fazer. Jesus fala assim: se alguém pedir para você andar uma milha, ande duas. Se alguém pedir a túnica, a capa, dê a túnica, ou seja, sempre faça mais. Eu quero dizer um exemplo assim: você vive 20 anos casado com alguém, você faz tudo na sua vida para essa pessoa, e depois que a primeira vez que você denuncia alguma coisa, que você é passivo a vida inteira, por isso que talvez tenha durado 20 anos. Se você tivesse sido duro a primeira vez, não teria durado um dia. Aí você é tratado como se nada daquilo tivesse acontecido. Isso é uma coisa muito intrínseca no ser humano. O que faz um casamento acabar não são essas situações. Um casamento que não começa em Deus, ele vai terminar sem Deus. A não ser que no meio do casamento Deus tenha a liberdade de acessá-lo. Tudo que o céu criou, só o céu pode manter. Se esse projeto aqui nasceu do Juliano, ele não vai durar muito tempo. Agora, se ele nasceu do céu, o céu vai sustentar. O casamento nasceu em Deus. A primeira coisa que Deus fez na face da terra foi não casar, não foi começar uma igreja. Agora, hoje a humanidade eles se unem com outras pessoas, mas não se unem com Deus. Um casamento ele tem que nascer em Deus. Não é porque o casamento é projeto de Deus que todo casamento é de Deus. Deu para entender esse barulho? Então, o que termina um casamento não é a intolerância, é a falta do amor, e o amor é Deus. Compreensão, né? Não, Deus é amor. Então,
não Se é. não tiver Sim, amor, não é. vai acabar. O que as pessoas falam? Eu não amo mais a pessoa. Não é que não ama. Nunca teve Deus no casamento. Não. João, 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma coisa é você ir todo sábado, todo domingo numa igreja, frequentar um encontro, uma coisa assim. Outra coisa é você sair da sua casa para dar uma caminhada, passar na frente da igreja, sentar sozinho e conversar com Deus. Isso sim é conversar com Deus. Na verdade, É uma rotina gostosa que você usa para manter aquilo crescendo. não, na verdade, o que Deus espera do indivíduo? Ele espera que você tenha a sua vida de oração no quarto secreto, Mateus 6,6. Seu momento com Ele. Quando você vem para esse ambiente, você vem para aprender. Tem chuva. A Bíblia é aberta e aí a faca vai cortar. Por isso que ela é representada por uma espada. Meu irmão que fala, se fosse para ser suave, seria representada por um travesseiro. Sim. Mas como é para produzir um corte, ela representa uma espada. Não tem jeito, ela vem aqui, ela vai cortar, ela vai produzir um Esse corte. momento é um dos momentos mais produtivos que o ser humano pode ter. Sem Um dúvida. encontro solitário com Deus. Uma conferência com Ele. Esse é o Mateus 6,6. Todo mundo tem que ter o seu quarto. Entra no teu quarto, tranca a porta e busca o teu Deus em secreto. Nunca tive um quarto, mas eu sempre fiz isso assim. Saía para fazer uma caminhada. Mas tem o seu momento com Deus, né? Encontrava uma igreja aberta, que não tivesse ninguém, pouquíssimas pessoas, escolhi um canto vazio e ali. Mas acredite, Deus espera que você busque Ele sozinho na sua casa. Sabe por quê? Porque a sua casa Trazer dentro de casa. tem que virar um altar. Exatamente. Entendeu? Aqui já é, porque a gente adora, a gente ora aqui. Por isso que a gente vem na igreja e sente a presença de Deus. Agora Ele quer que as pessoas entrem na sua casa e sintam. É muito difícil as pessoas fazerem isso, transformarem sua casa na casa de Deus. Esse é um objetivo nosso aqui. Fazer todo mundo ser crente em casa. Esse é o nosso objetivo de vida. Não é isso que eu falo, se as pessoas não puderem desfrutar da minha espiritualidade, Tirar um ela é momento inútil. para meditar com Deus. Né? A mente de Cristo, ela é plural, ela pensa no coletivo, é uma mente de renúncia. Irmãos, a questão nossa não é se eu estou ainda lutando contra o pecado, isso é uma mente, isso ainda eu estou com uma mentalidade que está no processo de arrependimento. Eu estou ministrando hoje sobre uma mente que renuncia. O que é renunciar? Renunciar não é arrependimento, é uma coisa diferente da outra. Arrependimento está ligado ao pecado. Renúncia está ligado a você deixar de fazer algo que é permitido, que não é pecado, mas isso vai glorificar a Deus. Isso é renúncia. Você dedicar. O que é renúncia? Você acordar de madrugada para orar. Você renuncia, você renunciou um pouco do sono. Jesus jejuava o sono, muitas vezes. Olha o tempo que Jesus dormia. Ele ficava até tarde cuidando das pessoas e pela madrugada ele subia no monte para orar. No monte, uma oliveira ali, né? Punhadinho de terra, né? Isso é renúncia. Eu estou falando em buscar a Deus, mas em todos os sentidos, em todos os aspectos, entendeu? Eu renunciar um tempo de descanso para ter um tempo de qualidade com meu filho, isso é renúncia. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Meu pai sempre falava que se a casa não ensinar, o mundo ensina. Deu para entender isso? Se a casa não ensinar, o mundo ensina. Abra comigo em 1 Coríntios 2. Se você não fechou, ainda está dentro aí, né? 13 ao 16. Parece que aqui é mais escuro do que lá. Olha, eu que estou cansado demais. 13 ao 16. Acho que eu vou ler só até o 14, a gente já leu o 15 e o 16, tá? O 13 diz assim. Tá certo aqui? Assim. Delas também falamos, não com a
palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmãos, esse negócio de discernir é você estar num ambiente e você vê o circo pegando fogo, o espírito de contenda agindo. Sabe quando aquele que está fervendo? E você não se mover pelo mesmo espírito que está ali. E essa é a coisa mais difícil que tem. Você chega num ambiente que está borbulhando, você borbulha junto. Você tem que deixar essa borbulha espalhar para você poder agir. E você, às vezes você nem vai agir. Silêncio é a situação. Sabe qual que é o maior problema nosso? A gente sempre quer agir. A gente sempre quer fazer, né? Porque a gente acredita que se a gente falar, se a gente mostrar, se a gente fizer, vai funcionar, né? E às vezes tudo que aquele ambiente precisa é de silêncio e paz. Irmãos, é o Deus de paz que esmagará Satanás. Não é o El Shaddai, o Deus de guerra. Você entende isso? Então eu tenho que entender o que está movendo aquele ambiente. Às vezes você está no seu serviço, tá tudo virado, e você começa a se virar também. Então, com qual espírito eu vou me mover ali? Com o espírito de paz? Irmãos, o fruto do Espírito fala de benignidade e bondade. A bondade é a manifestação do benigno que há em mim. Agora eu posso me manifestar com bondade por interesse. Sim ou não, irmãos? Eu vou fazer algo bom porque eu tenho interesse. Mas não quer falar é 24 horas, você entrando em situações com a mente de Deus. Esse é o objetivo. Não é fácil, né? Só que assim, qual que é o nosso objetivo também? A gente vai começar a refletir. Eu não vou agir. Eu não vou trabalhar mais de forma instintiva. Bicho que age por forma instintiva, você pisa no rabo, ele morde. Não é assim. A primeira coisa que eu vou fazer é pensar. Irmãos, a ciência ensina que o que nos diferencia dos animais é que somos animais racionais. Você concorda com isso? Eu não. Está errado isso. Porque o que nos diferencia de todos os animais é que nós somos imagem e semelhança de Deus. A diferença não é quem... Irmãos, a criança até 3 anos de idade, ela enfia o dedo na tomada e toma choque. Só por causa disso ela é bicho? Você vai pôr coleira? Dá para entender? Nós somos capazes de aprender mais que eles, mas eles também têm o seu nível de raciocínio, né? Sim. Você percebe o nível de raciocínio dos animais? Agora nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nosso aprendizado é infinito, né? É infinito. O nosso comportamento tem que ser esse, não animal. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala isso, que há homens que se manifestam como animais irracionais. Porque erra e não aprende com ele. Não, tudo é brutalidade. Porque errar não vai errar, isso é humano. Deixa eu falar, tá humano. Quando que a gente começa... Enquanto a gente ainda aprender com os erros, isso mostra que a gente ainda não aprende com a Bíblia. Por que a Bíblia existe? Para a gente parar de errar. Tentar os erros, né? Irmãos, se você, acredite, se você começar a ler a Bíblia, você vai errar muito menos, ou quase nada, porque você vai obedecer a Deus. E por que vai dar errado? É barulhento isso, irmãos? Eu digo errar no sentido de você realmente não seguir, de você saber, conhecer. Não, mas é nesse exato ponto mesmo, porque só vive de erro e aprendizado quem não obedece, quem não segue Deus, né? Porque o objetivo de Deus não é que a gente viva de erro. É lógico, a gente aprende com os nossos erros, isso faz parte do processo, mas uma vida com Deus faz... Irmãos,
Você casa errado, acabou, você vai ter que dormir com esse barulho o resto da vida. Alguém discorda de mim? Está na Bíblia. Só um ponto na Bíblia que permite o divórcio: imoralidade sexual. A turma hoje divorcia porque cansou, quer outra vida. Exatamente. A turma hoje Irmãos, tem uma coisa que eu ouvi de uma pessoa uma vez, e aquilo eu achei assim tão complicado, porque parece simples, mas eu acho assim muito pouco cristianismo nisso. A pessoa fala assim: não, eu no trabalho eu só faço o que eu fui pago para fazer, eu não faço nenhuma vírgula a mais, nenhuma a menos. Isso não tem nada a ver com a mente de Cristo, porque o próprio Jesus falou: se alguém pedir para você andar uma milha, ande duas. Então você sempre vai fazer mais. Se você emprestar alguma coisa de alguém, devolva melhor. E devolva. Se você vê uma pessoa precisando de alguma coisa, não espera ela pedir, vai oferecer. A Bíblia fala: quem pode fazer o bem e não faz, peca. Então você está vendo, quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente socorre. Isso é tão interessante que o pessoal que rouba a casa, eles falam que eles saem do trabalhar. Alguém já ouviu isso? Meu, imagine, você compra um carro, é tão difícil de você pagar. Você compra uma roupa, você compra um telefone, e aí vem alguém armado, te rouba, e o cara fala que ele está trabalhando. Não, mas o que os direitos humanos falam hoje é que é isso, tá? Uma vítima da sociedade. Só que o que a gente tem que fazer? A questão é: será que eu também não faço isso? Eu não estou falando no sentido direto de roubo. Será que eu também não cometo erros que eu sei de forma consciente e não tomo uma posição para melhorar? Contrário, né? A vontade natural. Então esse é o grande conflito. Por que o Evangelho, irmãos, por que uma noite de estudo não enche? Porque esse ambiente vai trazer transformação, não tem choro. É confronto, né? É onde você vê você da forma que você é. O livre-arbítrio trouxe para o homem, uma pergunta, tá? O livre-arbítrio trouxe para o homem a opção ruim. Vamos dizer, obrigou o homem a tomar uma decisão? Não obriga. Não obriga? Nunca. Mas é por que ele tem esse O homem, ele depois da queda, ele se inclinou a cair cada vez mais. Então, a tendência dele é cair cada vez mais. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Essa reconciliação nos aproxima da Bíblia, e a Bíblia faz a gente tomar as escolhas certas. Então não é fazer diferente, é fazer certo, porque eu posso fazer diferente e errado de novo. Vocês já ouviram eu falando isso? Então a questão não é fazer diferente, a questão é fazer certo. Esse é o ponto. Deus fala: eis que coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Por que ele faz isso? Porque nós não somos autômatos, ou seja, eu não sou mecânico, eu não sou robô programado para só escolher o certo. Não, eu tenho que decidir. Eu decido se eu vou viver a eternidade com Deus ou não. Eu decido se eu vou ser um bom marido ou não. Eu decido se eu vou pagar as minhas contas ou não. Isso é barulhento, né, irmãos? Ah, mas fugiu do controle, do seu controle, porque você tomou decisões erradas. Sua vida caminho tortuoso. Normalmente a gente quer atalho. Exatamente. Normalmente. Mas não tem jeito. Porque Deus ele molda a gente no processo. Ele molda a gente
no processo. Abra comigo em Romanos 8. Volta só um pouquinho de Coríntios aí. 6 e 8. Romanos 8. Posso ler? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha, irmãos, então a mente de Cristo, irmãos, quando o homem caiu, a primeira coisa que foi alterada nele era a forma que ele via as coisas. Ele viu que ele estava nu, então ele se escondeu de Deus. Uma mente caída, ela só vê o erro, ela só vê o problema, ela só vê a dificuldade, ela só vê só o que é ruim. Irmãos, irmãos, no meio da cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado, várias mentes se manifestaram ali. Várias. Se você é mesmo filho de Deus, desce daí. Salvou tantos, porque não salva-te a ti mesmo. Só Deus tinha uma perspectiva que ali estava sendo gerado vida e não morte. Então a mente de Cristo tem a capacidade de num velório ver vida. Você entende isso? Então, por isso que eu sempre falo que o problema não é o que acontece aqui fora, é como está aqui dentro. Por isso que Deus ele derrama a paz que excede todo entendimento. Não é o controle que excede todo entendimento, porque você não vai ter controle de todas as situações. Você entende isso? Morrer fazendo bem é uma glória. É uma glória. Morrer fazendo bem é uma glória. Esse é o objetivo de vida. Agora, o que eu posso ter é uma vida cheia de paz, porque foi isso que fez Jesus acalmar a tempestade. Ele manifestou a paz que estava dentro dele. A voz do Gênesis se ouviu novamente. A voz do Criador, a natureza ouviu aquela voz novamente depois de Jó. A natureza teve que obedecer, porque era o Criador falando cheio de paz. Então, eu movido pela mente de Cristo, no ambiente de guerra, eu não vou trazer morte. Não, agora eu já sei, aqui é guerra, agora que o Espírito do El Shaddai me invada. Não, irmãos, é o Espírito de paz. Agora a paz não faz acordo e compromete a verdade, porque tem muitas pessoas que por causa da paz comprometem a verdade. Não existe barganha. Então, se eu não comprometer a verdade, se eu tiver que comprometer a verdade para manter a paz, isso não é de Deus. Deu para entender isso? Porque às vezes a gente é colocado em situações que ou você vai manter a paz ou você compromete a verdade. Nunca se compromete a verdade, nem pela paz. Agora a verdade estabelece a paz. Muita gente se engana nisso, né? Você faz um favor, mas mentalmente você está pensando numa atribuição. Isso aí já não é um ato de caridade. Não. Um ato de caridade é fazer aquela ação sem ter em mente. Mesmo que seja, sabe, quando você tem na mente, você fala, acho que ele vai pagar alguma coisa para mim, acho que ele vai fazer alguma coisa. Ter isso na mente, isso aí já não é certo. Não. A gente sempre vai caminhar para fazer mais. Sempre vamos caminhar para fazer mais. Então, agora como que eu não comprometo a verdade? Como que eu faço para não comprometer a verdade? Que silêncio mortal. Conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade. Se você não conhece, você não tem um vazio. Você não tem um parâmetro. Qual é o parâmetro seu? Você entende isso, irmãos? Por isso eu vou insistir com vocês até eu morrer, irmãos. Vocês vão...
Quando eu estiver lá com 80 anos, se Jesus não tiver voltado ainda, todo mundo aqui já leu tanto a Bíblia. Porque irmãos, é um livro. É um livro que pode mudar a história da sua vida. E você eu e você tratarmos ele de forma obsoleta, de forma desprezível, é no mínimo irreverência. Você entende isso, irmão? Hoje, no Brasil, vou falar em nível Brasil, hoje uma pessoa falar que não tem acesso à Bíblia, então eu não tenho, muitos de nós, o grande problema é que a gente não tem parâmetro. E aí o que acontece? A gente tem uma balança ela age com 2 pesos e 2 medidas. Porque quando eu vou fazer pela verdade, eu sempre vou caminhar no mesmo parâmetro, seja para mim ou seja para o outro. Irmãos, a Bíblia fala que a gente tem, ainda que a gente sofra prejuízo, a gente ainda tem que honrar. Agora o mundo dos negócios não diz isso, né? Você entende? A Bíblia, apesar de ser universal, ela ao mesmo tempo é pessoal. Sem dúvida. Vamos dizer, você tira a sua interpretação daquela ali. Esse ponto, você propriamente dito tirar a interpretação, ela é tênue, é bem fio de linha. Não digo tirar a sua interpretação. Qual sentido assim? Tentar entender. Você tem o Espírito Santo. O que ele vai fazer? Você está lendo ela, tem coisa que você vai parar e vai falar: uau, isso aqui é para mim. Vai chamar a sua atenção o texto, entendeu? E ali Deus vai trabalhar. Tem duas formas de ler a Bíblia, só 2 formas. Não tem 3, não tem 4. Repita comigo: 2 formas. Ou você vai ler para ter ela dentro de você, então você vai ler. E a outra forma é você estudar a Bíblia. Aí tem essa diferença. O que você tem que fazer primeiro? Ler, porque você precisa ter. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o correto, você, por exemplo, estou lá, leio um capítulo lá, um versículo e tal, tiro o entendimento dele na hora da minha meditação, aí coincide do meu entendimento daquilo não ser o mesmo do irmão. Vai acontecer. Jesus quer esse diálogo, quer esse entendimento, quer que, por exemplo, a opinião dele seja somada numa opinião só. Sem dúvida. Porque nada que ninguém tem a verdade absoluta. Nada que você pense por si vai te afastar de Deus. Então, se você ler a Bíblia e ela te afastar de Deus, a leitura foi outro espírito que manifestou. Isso a gente tem que entender. Porque a palavra de Deus sempre vai me aproximar de Deus. Isso é pessoal, né? Você tem direito de ter uma opinião sobre Deve ter. Para você poder conversar com o irmão. Sem dúvida. Num diálogo, vocês chegarem 2 opiniões boas que se transformam em uma maravilhosa. O que os moravos falavam? Como que é aquela frase deles? Se aprender com o que você está lendo. Os moravos falavam assim, que nas coisas que não são absolutas, o amor. Por exemplo, tem coisa que a Bíblia ensina que ela não é absoluta. Em qual ponto? Por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa aqui que me pegou desprevenido. Você... A obrigação de cumpri-la. Não é na obrigação de cumpri-la, mas assim, se aquilo eu não fizer, não vai literalmente me afastar de Deus. Por exemplo, guardar o sábado. Por exemplo, guardar o sábado. Um bom exemplo. Guardar o sábado. No Novo Testamento fala de guardar o sábado? Sim ou não? Gente, vocês têm que responder biblicamente. Sim ou não? Romanos 14. Tem que ver na Bíblia, não tem? Eu nunca entendi. O guardar o sábado? Não. O novo e o velho.
Depois eu explico. Então, pessoalmente, eu queria depois uma educação racional sobre isso. Sim, tem um grande ponto de diferença em um com o outro. Será que foi uma adequação? Não. Um completa o outro. Mas é que se eu for falar agora, Lógico, vai ficar grande. dá uma dúvida. Não, mas dá para entender. Dentro da Bíblia dá para entender esse ponto. Olha só Romanos 14. Vamos ler do 1 em diante aqui. Aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Está vendo, irmãos? O vegetariano não vai dar mais do que um fraco na fé. Estou brincando, né? É que a Bíblia diz, né? Aquele que come tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. E aí, irmãos, guardar o sábado é errado ou é certo? Depende da pessoa. Deixa o seu critério. Entendeu? Agora eu posso falar para você que se você não guardar o sábado você é condenado? Porque Romanos fala que não. Agora e quem guarda? Está errado? É o teu entendimento. Então assim, há pontos na Bíblia que permite isso. E amplia o seu livre-arbítrio, mesmo nas ordens dele. Então é assim, Juliano, não coma bacon porque faz mal. E é pecado. Não fala isso. Entendeu? Adoro bacon. Não, mas assim, às vezes entra em discussões que a própria Bíblia não tem um ponto definido. Juliano, acontece isso, eu acabei de mostrar. Deixa você tomar a decisão. Exato. Agora isso vai me afastar ou vai me aproximar de Deus? Whatever, não importa, irmãos. É a consequência do que vai acontecer que você vai aprender. Não, agora, não, no sentido aqui, é que tem coisa que não é absoluta em si. Agora, por exemplo, roubar é pecado? Mas e o ponto de vista da pessoa? Isso é absoluto. Aborto é pecado? Sim. E o ponto de vista? Entende. Whatever. Aí você não Tá vendo? Tem coisa que é absoluta. Sim. Agora nessas coisas não dá para eu falar, não, mas a mulher tem direito do corpo. Não tem. Porque nada é seu em si. Ela na verdade ela não está tendo direito sobre o corpo dela, ela está tendo direito sobre outra vida. Sobre outra vida. Esse é o ponto. Então é nessas coisas que eu tenho que ter cuidado. Porque aí eu quero contender no que já tem ponto final, e eu quero pôr ponto final no que tem vírgula. O aborto seria o maior pecado que existe? Não. É muito difícil falar qual é o maior. O maior pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu digo assim, você pegar, veja bem, decidir tirar uma vida, interromper uma vida que Jesus decidiu colocar no mundo, é pecado, mas não é o maior. Sabe por quê? Porque tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele poderia estar ali querendo colocar o cara que vai pegar o câncer, a mulher que vai pegar. Sem dúvida, mata gerações. Um cara que vai governar um país. Agora, isso que a gente tem que entender, ó. A pessoa tinha como manter. E ela decidiu. Então, irmãos, olha como o fator decisão é uma prerrogativa minha. Sim ou não? Sim. E aí, nesse ponto, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um parâmetro correto. Ainda que isso traga dano para mim, o parâmetro diz que eu devo ter prejuízo. O que eu vou fazer? Eu vou ter. Isso que é difícil para a gente. Se eu vou ter prejuízo, não é de Deus.
Dá para entender isso? Não é bem. Então, por isso que tudo que a gente... Irmãos, Josué, chega um grupo, todo rasgado lá, veio de longe. Ele fez uma aliança. Se ele tivesse orado a Deus, Deus falava, são os gibeonitas. Até hoje isso é um problema dentro de Israel. Então a gente entra em enrosco sendo crente porque não falou com Deus. Porque o nosso parâmetro, não, eu tenho... Irmão, sabe qual que é o maior erro do ser humano? A experiência dele. Ele tem experiência de lidar com pessoas, ele tem experiência com situações, aí ele já sabe, isso aqui só de bater o olho eu já sei. Acho que vai colocar em primeiro lugar a coisa mais importante que Deus deixou para a gente, que é a vida. Ele coloca várias coisas na frente da vida. A questão é a vida do outro. Esse dia morreu um cara, um morador de rua, que ele estava pedindo socorro, e o pessoal confundiu como pedindo morte e tal. Ele morreu porque ninguém socorreu ele. Você pensa no ponto que o ser humano chegou a ver uma outra pessoa. Hoje a gente vive num mundo egoísta, né? Por isso que a mente de Cristo quer transformar isso em nós, né? Não é mais meu, né? Não é mais o meu dinheiro, não é mais o meu carro, não é mais o meu almoço, não é só o meu. É isso, esse é o ponto, né? A sociedade está assim mesmo, né? Assim, irmãos, enquanto está na casa do vizinho, está maravilhoso, né? No seu quintal. Olha aqui a continuação, eu li o 7, né? Ficou claro esse ponto de absoluto e o que não é absoluto, irmãos? Deu para? O 8 aqui, eu li o 6, o 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O que é a carne? É os desejos descontrolados. Irmãos, não é porque eu posso que eu faço. Lembra que eu falei aquela vez para vocês? Eu dei um exemplo disso. Eu fui comprar um violão, eu tinha o dinheiro, a pessoa falou, não, você vai orar, não é porque você tem o dinheiro que você vai comprar. E quando eu comprei, os dois que eu comprei, eu consegui com 50% de desconto, os dois. Isso fez uma diferença, assim, que a gente comprou muito mais coisa depois. Então é detalhe, assim, porque a gente acha, não, eu posso fazer isso. O ponto não é se eu posso, é se eu devo. Então, esse ponto de eu quero e eu posso faz a gente errar. Não é porque eu quero e não é porque eu posso que eu devo fazer. Você entende isso, irmãos? Isso é bem abrangente. A continuação aqui. Será que eu não Entre. Oi? Mesmo que a física, que a gente quer na resposta. Sem dúvida. E hoje a gente está numa geração que tem dinheiro, né? Eu converso com um rapaz lá de Santa Catarina semanalmente sobre alguns versículos. Ele me falou um de Mateus que me encaixou perfeitamente. Estou tentando educar meu filho de alguma forma, eu não vejo resultado, eu estava perdendo o controle e estava conversando com ele sobre o que eu faço. Ele falou que Mateus tem um versículo que fala que você ensina e continua ensinando. Você não quer o resultado agora. Se você quiser o resultado, você vai parar de ensinar. Só ensina. Eu achei isso, encaixou perfeito, sabe? A nossa ansiedade talvez faça. A gente está plantando abacate e quer colher igual alface, né? Alface você colhe em 20 dias, né? Abacate leva 6 anos, né? Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque nem toda semente. Só que família é o terreno, é a semente que se planta na família é a que dá resultado mais rápido. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Então como que eu vou ensinar? No caminho, junto com ela. Essa parte que ele falou para mim, mas não pode. Ele fala, não lembro qual é corretamente, mas ele falou, ensine, mas não pode. Tem uma parte que ele fala que não pode, porque o ensinamento ele tem que ser contínuo.
Sim. E assim, a gente espera que os filhos sejam a gente, né? Eu tô com 42 anos e tem coisa melhorando, e às vezes eu quero que o Davi faça que nem o Juliano não faz, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Excesso de expectativa, isso é pressão sobre os filhos. Olha o 9 aqui. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Romanos 8. Eu voltei lá. Eu li até o 11. Como que eu sei se é o Espírito de Deus que habita em mim? Se eu obedeço a Deus, se eu tenho uma inclinação em obedecer a palavra de Deus, amém? Olha esse texto comigo, Filipenses. Abra lá comigo, Filipenses, depois de Efésios, vai só um pouquinho para frente, tá, irmãos? 4, 8 e 9. Olha do que eu tenho que ocupar a minha mente. Irmãos, eu sempre falo isso, as grandes batalhas são travadas dentro da mente. Guerras acontecem dentro da mente. Você tem, a esposa teve uma diferença com o marido, e aí ele vai chegar, já aconteceu uma briga aqui dentro da mente dela. A terceira guerra mundial já aconteceu. Dele já aconteceu. Não, eu vou chegar lá, vou falar para ela tudo isso e tal. E às vezes dentro da nossa mente a gente cria uma guerra, e aí a gente consegue materializar ela, irmãos, com coisas pequenas que nem aconteceram. Então a gente tem que ter esse cuidado. Olha só o que fala aqui em Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, se há louvor existente, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha quanta coisa tem aqui. Eu vou ocupar, irmãos, agora como que eu vou ocupar a minha mente com o que é verdadeiro? Se eu cresci num ambiente de mentira, então eu tenho que ler a Bíblia, irmãos, não tem fuga. Se você segue nesse caminho, e nesse caminho você fica levando martelada, porque você vai levar martelada. Do outro lado também você entendeu? Martelada vamos dizer, uma honra, ou você saber receber isso daí e continuar. É que assim, tudo depende da situação. Tem ambiente que não é um ambiente para eu transformar, eu sou um agente de transformação. Eu tenho que entender isso em oração. Tem lugar que você olha e você fala, não vou conseguir sozinho. Agora, um outro ponto. Vamos pensar em família, na minha casa. Esse é um ambiente que eu vou morrer lutando, ainda que eu sofra muitos danos, né? Porque o que a gente às vezes erra dentro de casa? A gente pensa assim: eu estou fazendo demais, a outra parte não faz. Agora, se eu fizer o que é certo dentro da palavra de Deus, irmãos, não tem como uma manifestação da vida de Deus impacta uma casa inteira. Aquilo ali abre a cabeça. Não tem jeito. Agora, eu não vou fazer diferente. Eu sempre fiz assim, vai dar errado. É um outro jeito de dar errado. Deixa que Deus tomar conta. Segue o caminho dele. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Deixa eu achar aqui de novo. Então, como que eu vou pensar no que é verdadeiro se eu não tenho a verdade? Por isso que você tem que ler a Bíblia.
Ah, Juliano, mas eu tenho a dificuldade para ler, dá sono. Você precisa orar e jejuar, porque isso é demônio. Não tem, irmão, não tem outro jeito. Eu começo, você assistiu 200 episódios, não deu sono. Você começa a ler a Bíblia, Juliano, dá um sono, é capeta, irmãos, é espiritual. Para de ler, vai orar e jejuar. Aí você começa num processo de conversão. Você pode até vir aqui que a gente ajuda. Sai, não tem que ler de uma forma errada, ler como um livro. Não. Ali é uma conversa. Não. Você vai ler para a tela dentro de você. Mas eu falo que tem pessoa que não consegue ler a Bíblia. Dá sono, dá dor de cabeça. Juliana, eu começo a ler a Bíblia, toco o telefone. Toda vez é assim. Liga o seriado. Não toca o telefone. Vai orar. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora tem um outro ponto. Por exemplo, eu sou pastor. A hora que eu estou preparando a mensagem, que eu estou no meu momento de leitura, irmãos, eu não atendo o telefone de ninguém. Outro momento que eu não atendo, dirigindo, eu paro o carro. Porque eu vou bater, irmãos. Eu sou homem. Eu estou dirigindo, respirando e vou atender o telefone. Se eu não matar, eu morro. E hoje em dia você se preocupa com o próximo, que é o outro cara que também pode fazer uma coisa. Então a gente tem que entender isso. Então se você vai ter o seu tempo de leitura da Bíblia e você vai ler ali no horário que você vai ser interrompido, muda o horário. Adapte-se. Você lê no final da noite, lê de madrugada, num ambiente que ninguém vai te roubar de Deus. Mas leia a Bíblia. Porque é o único meio que você vai se converter de verdade. E você também não pode ser brusco, né? Vamos dizer, eu estou lá, tem alguém me interromper, eu sou brusco. Não, aí você é mente bárbara, né? Aí é a mente bárbara, né? Agora o que eu faço? Se é um horário que eu sempre sou interrompido, eu vou ler de madrugada. Eu me adapto. Eu vou ler a Bíblia na sala com toda a minha família junto e quero que todo mundo faça silêncio. O maior ensinamento é a aplicação. Aplicação, sem dúvida. E o texto encerra aqui falando, eu acho interessante isso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Irmãos, o maior ponto de ensino é uma vida cristã. É o que eu faço. São Francisco de Assis, ele falava: prega o evangelho o tempo inteiro, quando necessário fale. Então as pessoas estão cheios do que ouvem, mas nada do que vem. Você entendeu isso? A igreja ficou religiosa, a liderança ficou religiosa, tem vários costumes, várias práticas que não são bíblicas. Agora o evangelho puro não existe mais. Então não é o que eu falo, mas o que eu faço. Isso é a mente de Cristo. Eu vou praticar, por isso que o Tiago fala: não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Então eu estou ouvindo aqui, eu não vou dar patada, eu não vou ser religioso, eu não vou ser soberbo, eu não vou ser arrogante. E tudo isso é a manifestação da mente de Cristo. Uma decisão de ficar em silêncio já é... Sem dúvida. Por isso que eu falei no começo, acho que você não tinha chegado ainda, a simpatia. Bebe um copo d'água. Se você vai rasgar, a simpatia de crente, bebe um copo d'água, enche a boca d'água, mas não engole. Fica com ela na boca. Ela, tudo. Você vai ficar nervoso, a pessoa falando. Capaz de ferver a água. Você bebe ela. Quente mesmo. Porque senão você ia vomitar tudo aquilo na pessoa. Irmãos, a maior pregação do evangelho são com as nossas atitudes. A gente quer mudar o ambiente falando, sendo que a gente só muda ele fazendo. Jesus ensinou os discípulos a morrer na cruz, morrendo na cruz. Depois que Jesus ressuscitou, todos eles falaram: eu quero morrer. O problema, irmãos, o Islã ensina, e eles vivem nisso, que a maior honra que está para eles é morrer. E a igreja evangélica hoje ensina que a melhor honra que há é você viver e desfrutar o que é melhor na terra. Então o islamismo ensina
o que nós não queremos praticar dentro da palavra de Deus. Por isso que o muçulmano, ele tem a capacidade de encher o corpo de bomba e se explodir, porque ele foi ensinado desde pequeno que a maior honra que existia na vida dele era ele morrer. E aí a gente lê Jesus falando assim: aquele que quiser achar sua vida, perder lá, mas aquele que perder por amor de mim, acha lá. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. A cruz é o que, irmãos? É piscina. A cruz é morte. Por que eu falo tanto de morrer? Porque essa é a mensagem do Evangelho. Nascemos para morrer, mas para morrer e ter orgulho do que fez, né? E essa morte que eu falo não é uma morte física, é uma morte para as minhas vontades. Irmãos, eu tive 2 processos de depressão na minha vida, 2. Um antes de me converter por causa do uso de droga, e outro depois que eu me converti há 3 anos no Brasil, uns 2 anos atrás. Uns 2 anos, né, Drita? Entrei numa crise depressiva. Irmão, sabe o que é interessante? Porque Deus fala o tempo inteiro para a gente morrer, a gente não morre. Aí vem a depressão e a gente quer morrer. Aí você aceita a proposta do diabo. Aí você quer tirar a própria vida. E aí no meio da depressão, quem que reina? Só você. Você fica na sua vida, né? É meu. Eu não tenho isso, eu não tenho tempo para isso. Irmãos, a depressão é algo assim terrível, porque é uma concentração de eu que assume o governo de todo o ambiente que ela tiver. Agora, lógico, a depressão pode ser espiritual, física e emocional. Só que ainda assim eu vou lutar na depressão para que eu morra. O que é eu? As minhas vontades. Não é fácil, irmãos. Vocês estão ouvindo isso de alguém que teve depressão. O meu médico falou: toma Premictal, porque você vai ter depressão. O pastor, falei: nunca vou ter, tive que tomar antidepressivo. Só que eu entendi em Deus que tudo que estava acontecendo ali era para o Juliano morrer mais um pouco. É essa a grande dificuldade nossa. Porque, irmãos, para que o novo venha, o velho tem que ser tirado. Não tem jeito. Para que a verdade reine, a mentira tem que ser arrancada. Vocês entendem isso? Meu pai ensinou muita coisa boa para mim. Muita coisa boa. Me ensinou a ser trabalhador, ser uma pessoa honesta, me ensinou muita coisa boa, mas também tinha muita coisa errada. Então essas coisas eu tenho que tirar, porque ainda que tenha vindo do meu pai, que me amava e morreria por mim, o que não serve, não serve. O que entra em conflito com o Evangelho, vocês entendem isso, irmãos? Então, para que o verdadeiro reine, o falso tem que ser tirado. Por isso que o maior conflito nosso é lutar contra o falso Juliano, o falso Diego. Vocês entendem isso, irmãos? A mente de Cristo se movimenta pelo reino de Deus. Eu comecei o estudo falando sobre isso. Irmãos, agora o reino de Deus, quem que governa? Pode falar alto. Deus, não sou eu, é Cristo, é Deus que governa. Então a mente de Cristo, ela não se movimenta pelo reino próprio, irmãos. Isso tem que gravar no nosso coração. E essa é a grande dificuldade nossa. Você entende isso em nome de Jesus? E para a gente encerrar, Romanos 12, 2. Volta um pouco aí. Romanos 12, 2. Vamos começar no 1 aqui, que eu acho muito legal o jeito que o apóstolo Paulo fala. Posso ler Romanos 12, do 1 em diante?
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha, irmãos, quando ele fala assim, eu rogo, não é um pedido. Ele não está falando assim, ó, se você quiser. Ele está rogando, há uma intensidade. Estude a palavra rogo. É um positivo. Irmãos, eu estou rogando. Sabe quando você ora para que uma situação mude? Sabe que você roga, você ora, você insiste com Deus. É nesse sentido. Eu estou insistindo com vocês. É assim que o apóstolo Paulo está falando aqui no texto. Pelas misericórdias de Deus. Olha o que ele fala. Você entende isso? A palavra misericórdia, para que o coração de Deus seja colocado dentro de vocês, e vocês se ofereçam como um sacrifício vivo. Ou seja, irmãos, o que é o sacrifício vivo? O que é um sacrifício vivo? Você entregar, não Deus toma. Qual que é a diferença? A Levíticos ensina que o animal era trazido e era morto. Ele era trazido. O sacerdote amarrava as duas patas dele, pegava o animal em pé, a ovelha ou o bezerro, e ele trazia ele arrastado pelo pé para ser sacrificado. O que é um sacrifício vivo? Eu vou. Ninguém me traz, ninguém fala, você precisa morrer. Eu tomo essa decisão. Você ouve eu falando tudo isso, mas se você quiser, você não morre nunca. O apóstolo Paulo fala, você vai se oferecer como um sacrifício vivo. Então você vai pegar e falar, qual é essa cruz? Essa da Juliana, eu vou pegar essa. Vou dar conta desse trem. Eu vou me oferecer como um sacrifício vivo. Você entende isso, irmão? Igual a Jesus, né? Igual a Jesus. Este é o culto racional, ou seja, eu entendo o que eu tenho que fazer nesse negócio. O que eu tenho que fazer nesse negócio? Morrer. Irmão, eu só prego isso. Olha o 2. Não se amoldem, ou não se conformeis. O que é conforme? É você pegar o molde, é o conforme. Você pega a forma, bate e você fica igual. Você não vai se amoldar, você não vai ter a aparência do mundo. Não se conforme, não seja, não tenha a mente desse mundo. Não haja, não fale mais. Não tenha mais as atitudes desse mundo. Aí eu pergunto, um crente pode falar palavrão? Por que não? Porque isso é uma mente do mundo. E João fala, apartai-vos de vós as palavras feias, para que o mal não se aproxime de ti. Agora o que é o mal, irmãos? Que vai se aproximar de você? Dá para entender isso, irmãos? Cada vez que sai um, é um demônio que vem. Ou a Bíblia está errada. Você entende isso, irmãos? Então eu não posso me conformar, me amoldar. A minha mente não pode. Isso aqui é eu que tenho que fazer, irmãos. O Espírito vem, ele fala, não faça, mas a decisão é minha ou sua. Não foi o que você pregou? Você não segue a maioria, você segue o que está escrito. Exatamente. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Tanto é que foi eles que decidiram o seu trabalho. Exatamente. Barulhento isso, né, irmãos? Mas transformem-se. Quem que vai? É eu que vou me transformar ou é Deus que vai me transformar? É uma ação do indivíduo, irmãos. Eu vou ler a Bíblia, ainda que aquilo custe tudo, eu vou fazer. Porque vai custar tudo. Não vai custar nada menos do que tudo.
ter orgulho de morrer na certeza de que está. Não vai sobrar nada de você. Bem-vindo ao Evangelho. Do pó você foi e do pó voltará. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, aí eu pergunto para você, se o que você está vivendo não é bom, não é agradável, não é perfeito, não é a vontade de Deus. Se isso tira a sua paz, tira o seu sono, se isso perturba você, não é de Deus. Será que a nossa vida aqui vamos dizer, será que é uma dúvida de Deus? Será que tem alguém que vai conseguir realmente chegar um dia e falar, não vou pela sua palavra? Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente. Acho que tem muita gente que pretende fazer. Não. Tem muita gente que morre dos dois jeitos, literalmente e por decisão. Bom saber disso. Muita gente. Morre muito mais gente no mundo martirizada hoje do que por qualquer outro motivo. O que é martirizada por causa da palavra de Deus? Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora mesmo no Chile estão matando, na Bolívia estão matando, agora. Aqui, por você crer no Evangelho. Isso já acontece. Tem pessoas que vivem isso na prática. E o errado não são os que estão morrendo, né? O errado é quem está matando, né? Mas sabe qual foi o maior erro do diabo, irmãos? Foi o Coliseu. Ele matava 100 cristãos lá, convertia 1000 na plateia. Porque, irmãos, a maior prova que o Evangelho é verdade é que as pessoas morriam por causa dele. Ninguém morre por uma mentira. O pastor Rodrigo Silva, da Adventista, acho que é ele que fala isso. Ninguém morre por uma mentira. Você morre quando você acredita. Mas você morre por uma verdade. Não, isso aqui é verdade. Eu não vou negar a verdade. Quando a verdade entra em você, acabou, irmãos. Eu só não vou entrar no que eu vou pregar domingo, mas tudo que você precisa de uma... Se você tem uma convicção da palavra de Deus, acabou, você morre por isso. Você entende isso? E é um orgulho isso. Não é um orgulho, é que a gente não gosta do termo orgulho, porque o orgulho gera soberba. Não, o orgulho que eu digo, orgulho para Deus. Ter um filho que é capaz de morrer do jeito que ele mostrou que morreu. Sim. Não orgulho seu. A maior morte de Jesus não foi a cruz, foi uma vida em Deus. A cruz é porque ele precisava derramar o sangue, porque ele precisava cumprir o que o velho dizia. Ele tinha que morrer. Agora a maior morte dele foi renunciar tudo. Ele podia ter casado, ele podia ter montado uma empresa, ele podia ter feito o que ele quisesse, mas ele decidiu fazer o propósito de Deus. Até a última hora ele falou: dá para deixar isso para outra hora? Não, eu vou fazer a sua vontade. Mais ou menos assim, né, irmãos? Igual a gente. Essa frase eu quero que você grave, para que a nova maneira de pensar entre em nossa mente. O que é velho precisa ser lançado fora. Que verdadeiramente venha o reino de Deus sobre nós. Tirar a água suja para colocar ali. Sim. E olha, ninguém faz isso sozinho. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Amém? Quem vai assistir esse estudo, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.